senhora está conosco aqui através de ontem, né? Esteve conosco ontem, foi bênção. Amém? É o primeiro de muitos que vão acontecer. Amém? Feliz que nossa irmã está conosco pela primeira vez. Muitas pessoas ainda não chegaram. O pastor Alexandre teve contratempo de carro. Ainda não veio com a família dele, com o irmão Marquinhos, pai do Cristiano. Mas estão a caminho ainda. Estão na luta aí, vão chegar daqui a pouco. Houve um contratempo. Mas Deus, ele é tremendo. Amém, querido? Amém, amém? Amém, amém? Eu estou feliz porque tem uma tela aqui atrás aqui. Quantos anos não, né? 1 ano e 7 meses nós estamos profetizando sobre essa tela. E hoje é o primeiro culto com uma televisão instalada. As caixas foram realizadas por encanto ali. O som está alto aí não, né? Está alto o som aí? Tá bom? Tá legal? Graças a Deus aqui nós temos o retorno aqui. E a igreja está se ajustando. Amém? Para um progresso, para um avanço. E como o pastor Álvaro antecedeu aqui, e somos cada participante que coopera para essa obra acontecer. Né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus para Deus e todos os irmãos que estão aqui presentes, todos os irmãos presentes faz parte e é resposta da nossa oração. Amém? Acredite, até os visitantes pela igreja faz parte das nossas orações. Porque nós oramos, Deus envia pessoas, Deus que pessoas possam trazer pessoas, e assim está acontecendo. Deus tem trabalhado, Deus tem, amém, operado em nosso meio. Irmão Alexandre não é visitante, não, ele é da nossa casa, está aí. Irmão Alexandre, nós não se vê, mas trabalha embarcado, esposa da nossa irmã Carol. Hoje teve conosco ontem, está aí conosco hoje, e é bênção, amém, querido? Eu quero compartilhar uma palavra aos corações. Nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor com muita clareza. Mas o livro de São João, livro de João, Evangelho de João, tem uma tela aqui atrás aqui que vai poupar você de abrir sua Bíblia, mas se você puder abrir sua Bíblia também, faça uso da sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, está aí na correria dele, mas pega só bem, manuseia o papel aí, até para ver se está batendo ali a tradução. Nós temos várias traduções ali. Evangelho de João, capítulo 11. Graças a Deus. Marquei o texto aqui. João, capítulo 11. É um texto muito conhecido, mas nós vamos fazer menção a uma palavra revelada no nosso coração, a qual o Senhor colocou em nossos corações hoje. Amém? João capítulo 11. Nós temos às terça-feira culto, sala de adoração, e nós vamos abordar essa semana, é a última semana do mês de abril, sobre a igreja. A palavra igreja, que no inglês ele está ali bem pronunciado, Carta Viva Church, como seria Carta Viva Igreja, Carta Viva Church, Carta Viva Igreja. Então nós vamos estar abordando sobre a palavra igreja. Para quem é a igreja? Por que é a igreja? Quem é a igreja? Qual o tipo de igreja? Então nós vamos estar abordando esse assunto. A irmã Priscila vai estar fazendo a dinâmica aí desse dia de terça-feira, também pela graça de Deus. Então esteja conosco aí, irmãos, estamos participando, é bênção do culto de terça-feira. Mês que vem, a partir do mês de maio, nós vamos estar vendo uma série sobre batismo, né? Estamos já discipulando, na verdade, a tendência do batismo, né? O que é o batismo, como é o batismo, porque nós sabemos que tem batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. São duas coisas distintas, ao mesmo tempo que se unem, né? É um propósito. Então, no mês de maio, nós vamos falar às terças-feiras sobre batismo. Nós temos uma etapa para vencer, desafio para vencer, e precisamos, amém, fazer o batismo desse ano. Talvez, creio eu, que em julho estaremos já marcando, julho para agosto, marcando a data certa do batismo, amém? Capítulo de 11 de João, versículo 1. Amém? Versículo, a minha tradução é diferente. Vou ler na tela com vocês aí. João capítulo 11.
Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com os perfumes e lhe enxugou com seus pés os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse-lhe: sobe, essa doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela também, Lázaro. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-los, e o Senhor quer que voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém ama andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Fechando 11. Tendo dito isso, o acrescentou: o nosso amigo Lázaro adoeceu, mas vou para despertá-lo. Amém? Somente até aí. É um texto que narra um acontecimento que mudou a história de muitas pessoas, inclusive de Marta, Maria e Lázaro. Jesus ele estava em uma missão de cumprir-se com o seu ministério. Jesus estava com a missão de cumprir seu ministério. E essa palavra que nós lemos aqui nesse momento está falando sobre um acontecimento que marcou a história de Jesus. Muito perto dele ser preso, muito perto dele ser perseguido, muito perto dele estar em momento difícil da sua trajetória, ele se depara com um acontecimento histórico que carimba, digamos assim, carimbar um pouco popular, mas que carimba a sua missão na terra. Ele veio para ver os seus e os seus receberam, mas Jesus tinha que fazer a obra, mesmo quando as pessoas não davam-se crédito, mesmo quando as pessoas não acreditavam. Jesus estava fazendo uma obra missionária do seu Pai. Louva a Deus pela vida dos irmãos que chegaram. Jesus estava fazendo uma obra missionária. Quando o Evangelho de João relata essa história, presbítero, acontece que era necessário, porque os judeus só acreditavam em Jesus em um marco muito complexo em relação a uma ressurreição, porque ele prega a ressurreição e a vida, e o próprio Senhor nesse episódio ainda não tinha dado literalmente vida depois da morte, a concretização. Ou seja, como nós vimos lá atrás que a filha de Jairo estava doente, e aí veio os comunicadores e falando com Jesus: não incomode mais o mestre. Deus abençoe, irmão Vera, em nome de Jesus. Não incomode mais o mestre, porque ela já não está mais doente, ela morreu, a filha de Jairo. Mas acontece, irmã Edna, que Jesus ouviu aquela mensagem e diz: olha, vamos até lá, porque ela não está morta, ela apenas está dormindo. E isso já era um fato de recente, ainda tinha acabado de fechar os olhos. Mas nesse episódio aqui, irmã Priscila, Jesus ele estava fora de Betânia, ele estava provavelmente em Cafarnaum, que era o seu lugar de morada, e cerca de uma distância como fosse 3 estádios, cerca de quase, naquela ocasião as medidas eram bem similares.
Era cerca de 3 dias a viagem, era longa a viagem. Quando Jesus recebe a mensagem em que Marta e Maria estavam esperando ele estava doente. Quando o mensageiro chega em Jesus, ele ainda está doente. Quando Jesus ele recebe a notícia, ele ainda está vivo, ele está doente. Mas quando Jesus ele vai até a Betânia, ele já está morto, já tem 3 dias. Jesus demora 3 dias para chegar no local onde possivelmente a pessoa estava doente. Mas por que Jesus ele atrasa, ou seja, ou ele não vai mediante a uma mensagem que foi chamada no imediato? Porque Jesus não foi no instante que foi chamado? Porque nós vemos ali que essa doença não é para a morte, mas é sim para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque Deus precisava glorificar o Filho na terra. Porque sabemos que judeus, hoje não, mas judeus para decretar-se morto, porque não tinha um ML, não tinha um laudo para poder fazer uma autópsia, eles tinham para decretar morte, né? Ele não tinha para o outro. Naquele instante, naquele momento lá atrás, era-se 3 dias. O laudo do óbito era sentenciado após 3 dias que a pessoa não estava mais com vida. Aí sentenciava realmente o morto, morreu depois de 3 dias. Obviamente eles não tinham uma certeza antes disso de dar um sepultamento para a pessoa recentemente, para não enterrar pessoas que ainda poderiam voltar em vida, sabe? Poderiam ter vida ainda em estado ainda bem delicado, poderiam estar com pessoas bem fragilizadas, mas não mortas, mas alguns órgãos ainda vivos. Então eles tinham que ter certeza que a pessoa estava morta. Aí esperava 3 dias para dar óbito, pode sepultar. Quando isso acontece, Jesus espera esse momento do pode sepultar, porque Deus é o Deus que traz de volta aquilo que um dia se foi. Jesus ele estava esperando o momento certo para chegar na cena certa para as pessoas certas. Jesus ele estava, vou repetir, ele estava esperando o momento certo para chegar para as pessoas certas na hora certa. Ele chega próximo à aldeia. Marta vai desesperadamente em encontro de Jesus, e ela confronta Jesus e diz: Senhor, demorou muito. Se o Senhor tivesse vindo quando eu mandei chamar o Senhor, poderia ter salvado o meu irmão, poderia ter recuperado a vida do meu irmão, porque talvez a doença que ele tinha poderia ter tido solução ao toque da sua mão, porque eu vi o Senhor falar em milagres. Porque quando Jesus estava na casa de Marta e Maria era aquela que prestava atenção, aquela que sentava aos pés, que ouvia os milagres, mas Marta estava nos afazeres da sua casa, ela estava na ocupação do seu lar. E como se ela estivesse na cozinha, Jesus na sala, com Lázaro, conversando, ou falando dos milagres, mas Marta ouvia Jesus ao seu longe. Só que a interrogação que ela faz com Jesus é: se o Senhor não demorasse, se o Senhor não chegasse a tempo, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim: Marta, só que eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverás. Sim, eu creio, ela falando com Jesus, eu creio que o Senhor é ressurreição e vida, que Ele um dia vai ressuscitar. Não, Marta, você não entendeu, Ele pode voltar hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que estivesse morto, viverás. Jesus estava ensinando a ela que aquele momento seria um momento de mudança, não um momento de agendamento, mas um momento de mudança instantânea. Porque aonde Jesus chegou, o milagre chegou junto. Aonde ele chegava também a resposta concreta aos olhos do coração do povo. O povo, querido, estava observando Jesus já há anos, né? Sobre a sua fala, sobre os seus milagres, sobre os seus feitos. Tanto é que esse milagre foi um milagre que causou um reboliço muito grande. O texto completo, você vai entender que quando Jesus ele chega no momento do ápice do milagre, ele manda Lázaro sair, né? Muitos judeus ficaram admirados e espantados pela autoridade que ele tem sobre a morte, a autoridade que ele tem para trazer um morto, já morto 3 dias, sentenciado morto, com óbito de morto, com histórico de morto, mas ele traz à vida aquilo que estava morto, sentenciado morto, com óbito de morto. Para Jesus
não tem tempo ruim, digamos assim no popular. Ele precisava mostrar a autoridade que ele tinha sobre a sua palavra. E não precisava tocar, não precisava falar, não precisava olhar, simplesmente falar. Não precisava tocar, não precisava ver, simplesmente falar. Porque a palavra ela tem poder no ouvir. Aonde estava Lázaro para ele ouvir Jesus chamar? Não sabemos. Algum historiador diz que ele estava já no seio de Abraão, ou seja, já partindo dessa para outra, já tinha estado lá no paraíso, no lugar de descanso. Mas biblicamente Jesus ele dá a ordem. Eu não quero saber onde ele estava, eu sei que ele obedeceu a ordem de Jesus e ele voltou. Lázaro! Ele chama até uma palavra meio equivocada: saia para fora. Onde ele estava, imediatamente, irmã Égida, ele ouviu e não se omitiu e veio, obedeceu a voz de Jesus. Simplesmente, Marcelo, ele ouviu assim, aquela voz. Se ele estivesse tão longe, eu não sei se o longe que você imagina é tão longe, mas para Deus é tão perto. Eu lembro quando eu falo de longe, de perto de longe, eu lembro da passagem de quando Abraão vai executar o seu filho Isaac. Ele está no momento do ápice do sacrifício, no ápice de descer o machado sobre o pescoço de Isaac. A Bíblia diz que a voz brada lá de cima: Abraão, não faça tal, porque eu sei o quanto tu me amas. Aonde estava essa voz, irmão? Que distância estaria essa voz para um ser humano ter a percepção de ouvir e obedecer? Olha, o Deus que nós louvamos, nós adoramos, Ele é tanto Deus de longe quanto Deus de perto. O tempo para Deus não vai designar a distância. Biblicamente nós temos uma leitura que diz que um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos como fosse um dia. Não tem um tempo para Deus. O tempo de Deus é o tempo que Ele determina que seja no haja. Não é um agendamento, é questão de ordem. Ele dá ordem e no instante da ordem acontece. No instante da autoridade da palavra acontece. Maria estava em luto dentro da sua casa com um monte de judeus chorando, porque alguém da família tinha que estar prostrado, velando durante 7 dias, sentado, não poderia fazer os afazeres da casa, mas velando o percurso de costume dos judeus. Ela não poderia ter os afazeres. Tinha alguém, como representante do defunto, chorando, velando, aquela agonia durante 7 dias. E Marta vai então correndo, enquanto Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão estaria vivo. E Jesus crê que eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverás. Tudo bem, eu quero ver que Maria estava lá em pranto, mas por que foi Marta? Por que foi Marta me encontrar com Jesus e não foi Maria? E ele perguntou: onde está sua irmã? Jesus vai descer na cidade e Marta vai correndo no ouvido de Maria e diz: Jesus chegou. Olha o que eu quero dizer para vocês. Se Maria tivesse o mesmo sentimento de Marta, nem levantava, não adianta mais. Olha a personalidade de pessoas para pessoas. Marta foi enquanto Jesus, questionou, não adianta mais, só veio à toa, perdeu viagem. É isso que ela quer dizer: perdeu viagem. Mas sim, ela vai comunicar com a sua irmã. E ela chega no ouvido de Maria: Jesus está lá fora, ele chegou. O presbítero sabe que naquela ocasião eles não poderiam fazer outra atividade a não ser chorar, em pranto e choro, choro e luto e pranto. Quando, está escrito na Bíblia, quando Maria se levanta, porque ela ouve dizer que Jesus chegou, ela não questiona, ela não diz o que Marta diz, não adianta mais, mas simplesmente ela levanta, e as pessoas que estavam ao redor dela observam e se comunicam entre si:
Certamente agora ela vai chorar lá no túmulo. Certamente ela vai chorar lá onde está o corpo. Então vamos com ela. Eu já peguei essa mensagem uma vez, várias vezes, e Marta entrega a informação para Maria. Maria levanta, e Maria ela vai em direção a Jesus. Os judeus que estavam com Maria dentro da sua casa, eles fazem esse comentário: certamente ela vai chorar lá onde está o corpo, vamos lá junto com ela. Digamos que o corpo estaria para o lado esquerdo da sua casa, e no lado oposto, e Jesus vem para o outro lado. Não temos biblicamente a direção, ambos creio eu que eram lugares distintos, diferentes, porque quando Maria se levanta e vai em direção a Jesus, eles observam que Maria não está indo ao encontro do morto, mas ao encontro do vivo. Eles observam e ficam percebendo que o caminho que Maria está tomando não é o caminho que está à morte, mas o caminho que está à vida. O que Deus fala comigo nessa noite, através dessa palavra, que o caminho que muitas pessoas estão tomando é o caminho que está tudo morto, tudo parado, onde não tem mais solução, onde não tem mais expectativa, onde não tem mais o respiro, onde não tem mais sangue, onde não tem o fôlego de vida. Muitas pessoas não estão olhando para o lado positivo, mas o lado negativo, o lado da frustração. Não tem mais jeito, não tem mais jeito, sentenciou, não tem mais jeito, pronto, acabou. Mas Jesus, ele disse no pé do ouvido de Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Maria crê. Maria estava crendo porque ela ouviu e ouvia muitos milagres que Jesus fazia, porque quando nas reuniões que Jesus estava na casa dela, onde estava Maria? Ela estava adorando. Foi a mesma que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. É a mesma que estava ali naquele momento ali, de prestando atenção de que o Senhor tem poder para fazer o sobrenatural. Por isso que ela não foi chorar onde estava o morto, ela foi em encontro de Jesus. Quando chega Jesus o vê, aquela mulher em pranto, e os judeus se assustaram, porque viu Jesus entrando na cidade, porque pouco antes eles queriam matar Jesus naquele lugar, expulsaram Jesus naquele lugar. Só que Jesus precisava voltar lá para mudar o seu percurso, para mudar o seu conceito em meio de pessoas. Sabe o que acontece hoje? Jesus tem que fazer milagre ainda de hoje, minha irmã, para mostrar o seu conceito sobre a sua palavra. Hoje estamos pregando a palavra que Ele nos orientou a pregar. Hoje estamos aqui fazendo a obra que Ele nos orientou a fazer, mas com uma veemência. Temos que ter resultado do que Ele está falando. Nós temos que ver frutos acontecendo. Nós temos que ver mudança em pessoas ainda no dia de hoje, porque o conceito do Senhor ainda não mudou, a palavra não mudou. O que muda é as pessoas. O que mudaram foram as pessoas. Mas Jesus pega e diz para aquela mulher: aonde eu puser. Maria então leva Jesus até o local do sepultamento. E lá se depara com uma grande pedra. Pedra, obstáculo, pedra. E muitas das vezes são os embaraços da vida. Pedra são as dificuldades. Porque muitas pessoas dão um encontro com uma pedra, assim, posiciona uma pedra, chuta uma pedra, leva logo pedra para muitas pessoas não é muito bom. Mas Jesus, ele tem o significado das pedras. Rocha, pedra viva, pedra de angular. 12 pedras foram tiradas do meio do Rio Jordão em uma travessia dos pés secos, porque tinha propósito. Nem toda pedra é problema. O problema é quem está olhando a pedra como pedra. Se ela for bem usada, ela pode ser muito útil para a sua vida, sim. O que nós temos que fazer é obedecer à voz do Senhor. A voz do Senhor hoje para nós é: remova-se a dificuldade. Remova a dificuldade, porque eu estou chamando o milagre. A palavra de Deus hoje para a sua vida é: remova a dificuldade. Porque se você remover a dificuldade, você vai ver o milagre acontecer. Se você remover a dificuldade, você vai ver que o milagre já aconteceu.
Se você remover a dificuldade, você vai ver que o milagre já está te esperando. Ei, Jesus, ele disse bem claro: remova-se a pedra, porque quem faz o resto sou eu. Remova-se a dificuldade, porque quem faz o resto sou eu. O que é dificuldade hoje que você tem que remover? É o seu cansaço em alguns momentos, é a sua dificuldade em vir a casa em alguns momentos. Vença as barreiras, ainda que o homem falhe, mas vença as barreiras, ainda que o pastor não vai, mas vença as barreiras. A dificuldade é essa, porque o que Deus tem com você nessa noite é algo que não vai ser amanhã, é hoje, meu irmão, porque ele manda remova-se a pedra. E eu não quero crer, querido, que atrás da pedra está tudo parado. Eu não quero crer, Marcelo, que atrás da pedra nada vai acontecer, porque se tem pedra ela vai sair, porque o milagre tem que chegar. Se tem pedra, Alexandre, tem que sair, porque o milagre está atrás da pedra. Ei, arranque a pedra da sua vida, arranque a dificuldade, joga fora aquilo que está te atrapalhando caminhar. Ei, tem autoridade sobre a pedra. Você pode, tem coisa que é para mim fazer. Eu não posso transferir tudo para o Senhor, porque tem coisa que para o outro fazer. Se ela não quer, eu vou. Se ele não vai, eu vou. Ei, é salvação individual, sabe? Então não tem essa de minha esposa não quer ir, eu também não vou. Meu irmão, remova-se a pedra. O que é a pedra? Os impedimentos, são os percalços que acontecem, sabe? A Bíblia diz para muito claro para nós, quando a pedra foi removida, Jesus liberou a palavra profética que eu e você queremos ouvir hoje. Ei, tem vitória na palavra do Senhor, tem vitória na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela tem autoridade hoje para ti nessa noite. Eu estou chamando a vida aquilo que já foi morto. Eu estou chamando a vida aquilo que não tem mais solução. O Senhor está com um comando hoje para ti. Remova-se a dificuldade, remova-se a pedra e deixa que eu vou fazer o restante, meu irmão. Eu não sei como ele faz, eu não sei como ele vai fazer, mas milagre, minha irmã, a gente não consegue explicar. O Senhor ele traz a vida a quem não tem mais acreditando na morte. Ei, a morte um dia se foi, levou o teu sonho, você acreditou e o teu sonho foi sepultado junto com a sua expectativa, mas Deus chama hoje a existência onde não existe. Deus chama a existência onde não existe mais expectativa. Deus chama a vida onde a morte ela está sentada. Ei, se o Senhor está na casa, meu irmão, acredite, a morte não tem autoridade. Aquilo que está parado na sua vida, aquilo que está travado na sua vida, não tem questionamento. O Senhor pode. O Senhor pode e Ele quer fazer. O Senhor pode e Ele quer fazer. Estamos hoje vivendo um tempo muito difícil. Uma geração que se depara com o Evangelho de todos os aspectos, na mídia, na televisão, na internet. Mas existe igreja ainda pregando a palavra do Todo-Poderoso com autoridade, sem pedir dificuldade e sem interesse financeiro. É o que mais vai valer hoje. Não é eu te pregar para você que atrás da pedra tem um cofre te esperando, que atrás da pedra há um baú, há um tesouro te esperando. Não. Atrás da pedra existe vida. Atrás da pedra tem vida. Atrás da pedra tem vida. Que vida é essa? É a vida que Jesus Cristo prometeu, vida eterna. Está atrás da pedra. Ei, as coisas que eu quero dizer nessa noite é uma coisa: a pedra representa algo material, e ela é material, mas atrás da pedra tem algo espiritual. A vida estava lá atrás. A vida estava lá atrás. Atrás da pedra tem vida. Atrás da pedra tem solução. Atrás da pedra, meu irmão, quando a pedra sair, quando a dificuldade sair, vão começar a mover tudo que estava parado, sabe? E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar contigo que atrás da pedra tem vida. E escute, o Senhor está te trazendo para um momento difícil, e de você entender uma palavra talvez que seja difícil, mas no momento difícil da sua vida hoje, o Senhor te traz a solução que está atrás da pedra. Arranque a pedra, tire a pedra, vença os obstáculos, vença os desafios, vença as dificuldades. Remover significa tirar do lugar aquilo que está te atrapalhando. Você não consegue entrar numa porta da sua casa com ela fechada. Você tem que abrir a porta. Você não consegue entrar na porta do seu carro com ela fechada. Você tem que abrir a porta. Tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas que você tem que fazer.
As pessoas estão entregando tudo para o Senhor. E pasme que a gente sabe que hoje vivemos no mundo da internet, no mundo que você clica, tudo acontece. IA, GPT, GBT, te dá todas as informações detalhadas, não é? Em um clique. Tu não teve tempo para pensar, não teve tempo para raciocinar, você não... Olha como é que está hoje. Você não pediu, você não suou para pesquisar, você não estudou para descobrir, simplesmente clique. Minto até vez. Nem clique, só um áudio. Tu pega o microfonezinho da tela. GPT, boa tarde, boa noite, eu quero saber isso, dá tudo. A nossa mente ela está acomodada às facilidades de hoje. O nosso cérebro era para estar nós era para estar mais ativo. Porque a mente não está fazendo, olha, o nosso corpo não está fazendo o que a mente fazia antes. Vou tentar explicar. Que antes você estudava, suava, escrevia, pegava livro. Hoje um áudio, um clique, tu printa ainda, tu nem tem trabalho de digitar o texto, tudo printa ainda, reenvia para alguém. Hoje a facilidade era para a gente estar mais descansado. Porque eu não tenho nenhum esforço, eu não faço nenhum esforço. Marcelo, eu não faço nenhum esforço para fazer um esboço, não faço nenhum esforço para pesquisar uma história, um fato, uma palavra, enfim. O nosso corpo era para estar muito menos cansado do que antes, porque antes a gente trabalhava mais. E hoje, mesmo com essa facilidade, as pessoas parecem que estão se arrastando, sabe? Estão com um semblante de cansaço. Não aqui, que aqui não tem, graças a Deus. O ser humano está com um semblante de cansaço. Você olha para um, para outro, está de cabeça baixa, sabendo que a facilidade te trouxe uma agilidade para você ser, como um flash rápido, solução, resolvi o problema. Não, mas tudo que está sendo fácil está trazendo um peso para a humanidade de cansaço, um peso de, sabe, porque a mente não está funcionando. Quando o cérebro não funciona, parece que vai congelando o seu movimento. É exatamente isso. Quando o seu cérebro movimenta, eu fui uma vez numa casa de uma pessoa, eu tinha que acessar um parafuso, eu não tinha visão dele. A senhora falou assim: olha, para a mão esquerda ainda, fecha os olhos, e você vai concentrar o seu tato, e você vai imaginar, vai perceber que você precisa, o seu tato funcionar mais do que a sua visão. E deu certo, porque os cegos, ele não tem visão, mas ele tem um tato precioso, porque a visão dele, a força da visão está agora nas mãos, no tato. E quando eu manusei aquela atitude, eu fechei os olhos e fui lá por trás de um lugar que eu tinha que apertar um parafuso de um motobomba, de uma bomba de banheira, e deu certo, eu consegui achar o local, eu apertei e funcionou. Mas a nossa mente precisava estar ativa. Parece que nosso cansaço não está, nosso cansaço está mais normal, mais, porque a nossa mente não está se desenvolvendo, não está sendo gastada. Por que eu botei nessa passagem? Por que eu fui nessa teoria? Porque muita dificuldade era para ser mais fácil. E o que era mais fácil está muito mais difícil. O que parecia ser mais fácil, nada, tem um peso, tem uma dificuldade muito grande, sabe? As pessoas têm dificuldade de vencer algo muito fácil, é só remover a pedra. As pessoas têm, sabe, tem confrontado com problemas que o Senhor está mostrando a solução, mas nossos olhos não estão vendo solução, porque nós não usamos mais a nossa mente para pesquisar, para gastar ela nas nossas atividades. E muitas das vezes a solução está do nosso lado. Muitas das vezes a porta que nós precisamos está do nosso ladinho, nós não estamos vendo. Sabe, o Senhor Jesus, ele faz um milagre extraordinário naquela época. E naquele momento, dias após, Jesus foi levado, foi para o Getsemane lá e foi preso. Mas esse feito da ressurreição de Lázaro mudou o conceito de Jesus para muitos judeus que precisavam ver o poder que o Senhor tem sobre todas as coisas. E o mesmo poder que ele teve lá atrás, há 2000 anos atrás, ele ainda tem hoje. Ele tem esse mesmo poder, a palavra tem poder.
A palavra tem poder, nós temos que entender que a palavra tem poder para fazer acontecer aquilo que você espera. Quantos de nós esperamos milagre, irmãos? Quantos de nós viemos aqui para buscar de Deus? Quantos nós viemos aqui para experimentar mais do Senhor? E você se julga que não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, os meus filhos não tem mais jeito, a minha casa não tem mais jeito, porque está entregue. Ei, querido, em nome de Jesus, é isso que a nossa mente está se envolvendo com palavra negativa e parece que está se confirmando, não tem mais jeito, você acaba acostumando que não tem mais jeito, você é vencido que não tem mais jeito, e não tem mais jeito, pronto, acabou. Não tem mais jeito, aí você não insiste, você não persevera, você não acredita que existe um Deus que ainda pode dar jeito. A humanidade, a sociedade, o povo, o mundo já cauterizou essa palavra, não tem mais jeito, está tranquilo ele que está, eu vou viver o resto da vida assim, não tem mais jeito. Satanás, ele diz que não tem mais jeito, e ele está dizendo que não tem jeito, não tem jeito. O evento que nós tivemos ontem aqui na rua, muitas pessoas que nós abordamos estrategicamente com um caldo, com um cachorro quente, pura para as crianças, outras pessoas que não tem mais jeito, e viu que ainda tem jeito porque existe uma igreja que faz um movimento diferente. Quando perceber que ainda tem vida atrás da pedra, as pessoas vão ver que ainda existe luz no final do túnel. A igreja tem que estar com essa lamparina acesa, porque nós somos luz. Muitas pessoas andam na escuridão, tropeçam, como diz ali, mas o Senhor é luz, luz de esperança, luz para trazer vida. Sabe, talvez não esteja morto ninguém na sua casa, mas os seus sonhos já morreram. Talvez não esteja morto, não tem nenhum morto, claro que não, porque senão estaria no cemitério. E não é o caso de um morto no cemitério de 3 dias, uma semana voltar, não. Hoje, se for preciso, Deus faz, nada contra o poder, porque Ele tem poder para isso. Mas nessa ocasião, nós vemos na história, essa doença, esse acontecimento, é para o nome do Senhor ser glorificado, porque as pessoas precisavam ver que o nome de Jesus Cristo tem poder. As pessoas precisavam ver, Cristiano, que o nome do Senhor e a palavra que Ele terá da boca dele tem poder. E Ele deixou uma missão para a igreja, que você é a igreja hoje. Ele deixou uma missão para a igreja de seguinte maneira: se creres na minha palavra, farão coisas maiores do que essa. E a gente não tem feito, porque encontramos com uma barreira muito grande que chama-se incredulidade. A incredulidade do povo, a falta de fé, o acomodamento não tem mais jeito. Se apoderou do ser humano de uma forma que, para desvencilhar isso, é muita oração, é muita palavra, é muito poder de Deus. E Deus precisa manifestar o seu poder para quebrar esse gelo, porque quantos corações estão congelados, estagnados nessa fase, não tem jeito, não adianta, não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele vai encontrar com esse coração de pedra, e ainda vai quebrar toda a pedra. Ele pode fazer assim, remover as pedras e colocar um coração de carne, um coração de humano, um coração que acredita, um coração que ainda pode respirar uma nova história de vida. Eu quero finalizar essa mensagem e dizer para você uma coisa, que é atrás da pedra, tem vida te esperando. Atrás da pedra existe uma nova história para você. Atrás da pedra existe uma nova esperança para ti. Somente remova-se a pedra. Não estou falando de pedra física, estou falando de dificuldade. Estou falando de problemas que podem tornar-se uma pedra na sua vida. Sabe? Nós precisamos entender que a igreja ela está aqui. A igreja ela está aqui ainda de passagem. A igreja está aqui de passagem. Nós, seres humanos, você e a igreja, nós somos a igreja, estamos aqui de passagem.
Eu finalizo essa palavra com essa ficção. Eu quero fixar isso no teu coração. Você é a igreja que está por aqui de passagem. Não deixe que as pedras venham trazer você para o mundo físico, mas remova-se as pedras. Muitas das vezes as pedras são as conquistas da vida que você não quer que elas se removam para não encontrar com Jesus. Sabe? Muitas das vezes as pedras da nossa vida é o vício, é o ato que você já tem a rotina de vida, que você não quer mudar a sua rotina de vida. Pastor, domingo eu não posso estar na igreja porque domingo eu vou para beber minha gelada. Tranquilo, mas isso é uma pedra que precisa ser removida, porque se você quer encontrar com Jesus um dia, tem que remover as pedras. Se você quer morar com Cristo na glória, tem que remover as pedras. Se você quer que a sua vida seja salva, tem que se remover a pedra. Ei, a pedra é tudo aquilo que tira você da presença de Deus. As pedras é tudo aquilo que te impede de você chegar até Jesus. As pedras é isso. Para nós, as pedras são todos os obstáculos que te impedem você ter um encontro face a face com o Senhor, porque Ele está te chamando. Venha para fora, eu preciso de você ainda posso te usar, ainda tem uma história na sua vida, ainda tem um propósito contigo. Não é tempo de morrer, não é tempo de ficar preso atrás das pedras. Arranque as pedras, querido, remova-se as pedras, porque o Senhor tem um encontro contigo. O Senhor quer te mostrar, e o propósito ainda não foi terminado. Não tem um ponto final na tua história nessa situação, porque esse não é o ponto final, essa fala não é o ponto final. O Senhor apenas te deu uma vida para você respirar e remover a pedra e caminhar, porque ainda tem vida aí. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Tem pedra que eu sei que é difícil, que você não tem força para remover. Em uma ocasião diferente, quando Jesus ele é ressuscitado dentro do túmulo, os anjos removeram-se a pedra para Jesus passar. Ele poderia passar pelas pedras. Ele poderia passar. Ele poderia passar com pedra ou sem pedra, fechado ou aberto. Ele poderia passar, mesmo sem as pedras foram removidas. Em uma ocasião, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, com medo de ser perseguido. Eles estavam com a porta trancada por dentro, e Jesus aparece entre eles com as portas fechadas. Eles se assustaram como o Senhor entrou com as portas fechadas, porque para Deus, não tem porta aberta, não tem porta fechada, Ele entra. Mesmo com porta fechada, Ele entra para mostrar que Ele é Deus. Mas não precisa. Nessa ocasião do arrebatamento, Jesus, Ele espera dois anjos, dois varões, abrir o sepulcro de fora para dentro. As pedras foram removidas. Por que, Cristiano, que as pedras foram removidas pelos anjos? O Senhor tinha poder para passar por elas. Mas tudo que Deus faz é para testificar o poder dele. O poder da ressurreição, ele poderia passar pelas pedras, ficar esperando lá de fora, o primeiro que chegasse, eu estou aqui. Só que a forma que estava a pedra, nenhum ser humano sozinho era impossível removê-la, porque era muito grande. Precisava de muitos soldados para remover aquela pedra do sepulcro de Jesus.
E a pedra, de uma maneira misteriosa, ela é removida. Aí, fazendo uma simulação e uma comparação de uma pedra para a outra, de um lugar para o outro, de uma circunstância para a outra, tem pedra que nós vamos remover, mas tem pedra que os anjos removem. Tem pedra que os anjos removem. Pastor, o senhor me deixou confuso. Não deixei confuso, não. Que pedra é essa que os anjos removem? Na nossa alma existe pensamentos. Na sua mente tem pensamentos que não é qualquer uma pessoa que vai sabe, transformar. É só o Espírito Santo. Ele entra, irmão, e vai removendo tudo aquilo que é pedra, tudo aquilo que é investimento. Ele remove. Duas situações diferentes. Pedra física é você vencer os obstáculos. Eu vou conseguir chegar. E chegou, graças a Deus. Minha esposa não pode ir, eu vou ir. Você venceu. Você conseguiu. Mas tem gente que nesse momento está pensando assim: eu não tenho condições, não tenho força para remover essa pedra que me atrapalha a adorar, me atrapalha a estar na igreja, me atrapalha se eu creio, se eu quero. Existem problemas envolvidos, problemas grandes. O senhor não sabe o envolvimento que eu tenho lá fora. Sabe, tem coisas que não precisa nem contar para o ser humano, só para Deus mesmo. E o Espírito Santo está aqui, está te ouvindo. O Espírito Santo está aqui te ouvindo nessa noite. Tem coisas que não tem como eu te ajudar. Ninguém pode remover essa pedra. Nem você mesmo pode. Porque nós não temos força suficiente para lutar contra as potestades malignas, contra as sortes. No mundo espiritual, tem coisas, tem pedras que nós não vamos conseguir empurrar, maneja. Só os anjos que conseguem, só o Senhor que consegue. Porque o avivamento precisa acontecer, a mudança precisa acontecer, o nome do Senhor precisa se manifestar na tua vida. Tem pedra que você consegue, você conseguiu uma pedra hoje, você chegou aqui, você removeu a pedra, você está aqui, glória a Deus. Agora daqui em diante quem remove é o Senhor, sabe? A luta que você hoje vai lutar não é mais com as suas mãos e nem com o seu suor e seu sangue. A luta hoje é espiritual. E sabe quem empurra? São os anjos. É o Espírito Santo que empurra, que remove agora. Então não se preocupa. O que você fez era para você ter. Você deu um passo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. A pedra você ainda dispensou. Conseguiu. Você conseguiu, herói. Você é um herói. Você é um vencedor. Removeu a primeira pedra, mas não se preocupe. Ei, não se preocupe, porque o Senhor não vai deixar você órfão. Ele não vai deixar você isolado. Ele vai remover todo mal. Ele vai remover tudo aquilo que te impede de ser um verdadeiro adorador. Ele vai remover a pedra que você não consegue, porque a partir de agora não é com você, é com Ele. Ele pode remover todos os obstáculos. Ele pode remover todo o pecado. Não se preocupe com o movimento. Pastor, eu tenho visto disso. Não se preocupe com o movimento. Apenas acredite que o Senhor pode remover. Ele vai remover, Ele quer remover. Ele precisa remover. Tem pessoas aqui dentro nessa noite que precisam que o Senhor remova todas as coisas obscuras da sua vida, todas as coisas que estão travando uma conexão com Deus, sabe? Uma conexão com o Pai. Ei, o Senhor está ligando nessa noite o Wi-Fi dentro da terra. Ei, você pode conectar o Wi-Fi de Deus. É assim o Engajar hoje. O Engajar hoje ele é legal. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: filha, você venceu o primeiro passo, agora eu quero vencer contigo. Eu vou mandar meus anjos a remover a pedra que está hoje no teu coração. É a pedra da incredulidade, a pedra da falta de coragem, a pedra do medo, a pedra do pecado. O Senhor pode remover. E não
pedras, vai. Então você agora está removendo as pedras. Você precisa me dizer. O teu nome é sobre todos os tronos e domínio e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. O santo, toda a criação. O santo, exaltado é. Santo, cante. E santo para sempre. Você canta, ele remove as pedras, ele remove, ele remove, ele remove. O santo, toda criação. Declare, declare ele, declare. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, glória, ele está removendo as pedras. Ele está removendo as pedras, ele está removendo as pedras. Ele está removendo lá na sua casa. Você está aqui, ele está removendo lá. Concretizar no final. Você já moveu uma pedra, você conseguiu chegar. Agora o Senhor, Ele vai remover todas as pedras da sua vida que te impedem de encontrar uma vida. O Senhor vai remover todas as pedras que te impedem de encontrar uma vida. O Senhor, Ele é o Deus da vida. É o Deus que traz a vida. É o Deus que estabelece a vida. É o Deus que determina a vida eterna, uma vida de paz, uma vida sem tribulação, uma vida sem cansaço, uma vida sem fadiga, uma vida sem preocupação. Confia no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor, acredite no Senhor. Ele começa a remover todas as pedras que você não tem força para remover. E clame ao Deus hoje, clame ao Deus hoje, que Ele pode remover todas as pedras que está te impedindo a você desfrutar do melhor, desfrutar da paz, desfrutar de uma comunhão com a sua casa. Talvez na sua casa não tenha mais paz, mas o Senhor está removendo toda confusão. O Senhor está removendo hoje toda discórdia, em nome de Jesus, toda divisão. O Senhor remove
Levanta essas mãos e começa a agradecer Ele. Começa a agradecer Ele. Começa a agradecer Ele. Obrigado. Porque eu creio no poder de Deus. Se você crê, levanta suas mãos. Eu creio no poder de Deus. 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 Eu creio. E os anjos cantam. E santo. Toda a igreja canta. Santo. Exaltado. Santo. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Oh, Jesus Cristo, obrigado. Porque eu creio, Senhor, que o teu irmão já venceu, mesmo ele não está vendo. Ele não está vendo, mas ele já venceu, meu Pai. Ele vai encontrar com a vitória e vai dizer: o Senhor, ele peleja por nós e nós calaremos. O Senhor peleja por vós e vós calareis, porque quem peleja é o Senhor. Após ele, todo poderoso, após o bem forte, após mais fácil, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Acredite, não tem mais pedra, acredite. Deus estava comigo aqui, porque tem casas que estão atrofiadas, sabe? Casas que precisam de uma visita do Espírito Santo. E Ele visitou tua casa hoje, acredite. Ele visitou tua casa hoje. E aquela força que te impede, não tem mais força. Não tem mais força, porque o Senhor, Ele venceu essa luta que não é sua. Ele venceu essa batalha que não é sua, sabe? Deus vai encontrar contigo e você vai ter uma intimidade profunda com o Senhor essa noite. Quando você botar sua cabeça no seu travesseiro, escute, quando você lidar a sua cama e botar a sua cabeça no seu travesseiro, Deus vai confortar o teu coração com uma confiança. Abre as mãos, eu quero que você receba essa confiança. Vai ter uma confiança fora do comum, uma confiança extraordinária, sabe? Uma confiança extraordinária. Deus fala comigo aqui, querido, e eu vou precisar dessa confiança. Eu preciso crer. Creia. O Senhor está dando essa confiança hoje. Creia, somente creia no poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja vitorioso. Seja vitorioso. Seja vitorioso. Amém? Amém? A sua casa foi visitada. Não é uma visita como uma visita dos anjos que removeram a pedra para a ressurreição chegar. Esse mistério. A sua casa foi removida hoje. A sua casa foi visitada hoje. O Senhor removeu as pedras. Quando você chegar lá, a ressurreição está te esperando. Sabe? O que aconteceu aqui? Anjos removeu as pedras. Você sabe o que eu quero dizer? Tem coisas que só o Senhor vai fazer, Ele já fez. Eu creio no poder de Deus. Se você crê como eu creio, então mais uma vez aplauda Ele. Estamos encerrando para a glória de Deus. Pastor, está aqui. Vai estar orando, agradecendo a Deus. Quinta-feira que vem agora, estamos fechando. Perdoa. Quinta-feira agora estamos fechando o mês de abril. É a última quinta-feira. Gostaria muito que você fizesse esforço de vir. Nós estamos fechando o mês da multiplicação. Sabe, Deus tem falado tremendamente na multiplicação. Eu já posso ver frutos da multiplicação, sabe? Venha quinta-feira, seja conosco. Terça-feira também estamos aqui com uma sala de adoração. É um culto diferenciado, onde você conversa, a gente conversa, a palavra é debatida. Mas quinta-feira, não deixe de estar conosco. Pastor, mas é muitos bons. Não, é só terça, quinta e domingo, só. Terça, quinta e domingo. Se não conseguir vir na terça, venha quinta. Se não quinta, vem terça. Mas venha domingo. Amém? E assim até Cristo buscar a sua igreja. Então te convido, quinta-feira, estamos fechando o ciclo. Estamos fechando o ciclo da grande multiplicação que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos estar mencionando a palavra do Senhor, uma palavra que Deus colocou no nosso coração sobre a
multiplicação. Amém, pastor Alexandre? Ora, canta a história, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nesse momento, Deus, nós estamos aqui, Senhor, já crendo, Pai, que as pedras sobre as nossas vidas foi tirada da nossa vida. Porque cada um de nós aqui tem uma pedra, Senhor. Tem pedra, Senhor, de tristeza. Tem pedras de pessoas que não conseguem ser felizes no relacionamento. Tem pedra, Senhor, de pessoas que precisam de uma cura. A pedra da saúde, Deus, que precisa ser tirada da vida dessa pessoa. Pessoas que não conseguem ser felizes no casamento. Essa pedra também foi movida nessa noite. Pessoas, Senhor, que não conseguem ter paz dentro da tua casa, Deus. Essa pedra eu creio também, Senhor, que já foi removida, Deus. Porque a tua palavra nos fala que tudo, Senhor, é possível naquele que crê. E quando o Senhor opera, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Então nesse momento, Deus, eu gostaria, Senhor, cada um aqui tem um problema. Pedra significa dificuldade, Senhor. Mas essas dificuldades, Senhor, vão ser removidas hoje. Pessoas que não conseguiam ter paz, vai ter paz. Pessoas que não conseguem ser felizes no relacionamento, vai ser feliz. Pessoas que não conseguem, Senhor, ter uma noite de sono, nessa noite vai ter uma noite abençoada, os sonhos dos justos, Senhor. Deus, pessoas que precisam de um milagre, Senhor. Nessa noite, Senhor, essa pedra do milagre, Senhor, vai ser removida porque eu creio, vai que o milagre também vai acontecer. Pedra, Senhor, na vida profissional. Pessoas que precisam, Senhor, de uma porta aberta. Eu creio que essa porta já foi aberta, porque o Senhor já tirou a pedra, Senhor. Então, meu, nessa noite, Pai, eu gostaria, Senhor, de estar colocando, Senhor, cada um que está aqui nas suas mãos, cada família que está aqui nessa noite, Pai, representado a tua casa, Senhor. Cada um aqui tem sonhos, cada um aqui tem projeto. E Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. O Senhor ainda opera milagre, o Senhor faz o cego enxergar ainda, Deus. Acredito, Pai, que todos que estão aqui acreditam no Senhor. O Senhor pode fazer, o Senhor faz. Então, Deus, nessa noite, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado da cruz do Calvário, pela presença do Espírito Santo que é notório sobre esse lugar, nós não vamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Senhor, nós não vamos viver, Senhor, na mermice que sempre vivemos, porque acreditamos, Deus, que o Senhor tem o melhor sobre as nossas vidas. Acreditamos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então, Senhor, nós não vamos, Senhor, aceitar as migalhas, Senhor, mas se tiver, Senhor, de aceitar as migalhas conforme aquela mulher, Senhor, migalhas que caem na tua mesa, migalhas que caem no Senhor, porque Deus, eu creio, Pai, que quando nós estamos na tua presença, tudo vai se fazer novo, tudo que vem do Senhor é bom, tudo que vem do Senhor, Deus, nos fortalece, nos dá força para continuar. Então, Deus, nós estamos aqui, talvez passando por luta, por dificuldade, mas estamos aos seus pés, nós estamos te buscando, porque cremos, Pai, que o Senhor é Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem o melhor sobre a nossa vida. Chama, Senhor Deus. Eu te louvo nessa noite. Eu te louvo, Pai, que a tua vontade é boa e agradável para cada um de nós aqui nessa noite. Então, Espírito Santo, Consolador, te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Faz assim, para pegar a tua bênção. Se ficar com a mão assim, vai escalar assim. Tu vai sair daqui com a vitória. Se você crer, você vai sair daqui com a tua vitória nessa noite. Eu não sei qual é a tua vitória, mas
o Pai sabe que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo